conversando hoje com um paciente, comecei a treinar, me dedicar mais ao esporte, depois da morte do meu pai. Isso me deu um ponto de... start. Foi um divisor de águas da minha vida, foi quando eu tomei essa decisão de cuidar mais da saúde e olhar, né? Parar de me anular e cuidar de mim mesmo. E quando isso aconteceu, eu comecei a treinar. Eu até desde então nunca mais parei treinando. E hoje tem uns treinos na academia, o pessoal treina com a gente. Eu te falo, treino toda semana, mês inteiro, o ano inteiro. Pratico corrida, maratona. Eu te confesso, eu ainda treino errado. Porque todo dia eu tenho que aprender a treinar. Uhum. Então, o aprender não ocupa espaço. Entendeu? E aí você precisa realmente aprender toda hora. Exatamente. Mesmo da coisa que você acha que você sabe. Então, quando você se posiciona aqui, isso eu sei, você fica autoconfiante, é onde você erra. Aonde vai vir o tropeço, logo ali na frente. Por exemplo, às vezes tem coisas que eu sei de cor e salteado, por já ter 20 anos fazendo a mesma coisa, dentro da minha área. E às vezes chega lá um curioso falando de uma coisa assim que eu sei que não é certo, mas fala, mas tá, me mostra como é. E eu faço parâmetro. Eu falei, nossa, isso é inovador. Embora... Aprender com a experiência do outro. Exatamente. Aprender não ocupa espaço. Então, deixa aberto. Uhum. Se não ocupa espaço, deixa aberto. Aprenda. E você comentou começou a treinar depois que seu pai faleceu? Sim. E por quê? O que aconteceu? Ele infartou na minha frente. Verdade. Eu da área da saúde, imagine. Quantos anos ele tinha? Meu pai era um homem muito forte, tinha 62 anos. Ele era... Era novo também, né? Novo, bem novo. Ele era bem forte, trabalhava de pedreiro, era bem assim... Tinha uma saúde fisicamente falando forte, mas os cuidados metabólicos ele nunca cuidou, né? Nunca se atentou ao estado de saúde. Então ele teve uma vida de uma fase até os 40 anos, depois dos 40 ele teve uma outra vida, e essa primeira vida, que foi uma vida cheia de interferências com subterfúgios, deixou ele precariamente instável fisiologicamente. Isso acarretou aos 60 anos, né? Então, quando ele teve um infarto, para mim, foi assim, decisões. E a vida é feita de decisões. E a minha decisão foi não ser o sucessor do meu pai. Preciso mudar. Eu não vou ser o próximo infartado da família. Então eu vou cuidar. E você tem quantos anos hoje? 47. 47, mesma idade que eu. Ó. E cara, eu infartei também. Pois é. 5 dias na UTI. Com vida ativa, tava indo na academia, cara. Então. Tava indo pra academia... 7 horas da manhã, comecei a sentir uma dor no peito. Pensei, caramba, não tô ansioso. Eu tenho muito essa parada de mentalizar as coisas, de entender o que está acontecendo. Sabe? Mas assim, vamos falar cientificamente falando. Uhum. Aonde foi o seu infarto? Você fala do... Você teve no coração? Ele fala infarto do miocárdio, né? Tá. Então, você teve uma obstrução até a chegada do coração? Então, você teve uma placa de ateroma? Cara, se eu falar pra você, você vai dar risada agora, porque pra mim, assim, aconteceu esse episódio comigo, aí eu me mantive calmo, assim, o tempo todo, deitei no chão do banheiro da casa e falei pra minha esposa, falei, viu, não tô passando bem, tá doendo meu peito. Daí ela falou, vamos pro hospital. Chegamos no hospital, né? Fiz eletro, não constou ali, pelo menos naquele momento, tomei o medicamento ali que a doutora recomendou, e eles coletaram o sangue. Daí falaram, você tem que aguardar o resultado do exame. Pensei, poxa vida, aí nisso eu já tinha passado a dor já. Daqui a pouco chega a doutora com um cara de espanto. Você que é o Fabrício? Eu falei, você tá infartando. Pensei, você tá de brincadeira. Que no sangue aparece, né? E dali pra UTI já, direto. Aí não deixaram andar mais, já chegaram com cadeira de roda. No mesmo dia fui transferido lá para Sorocaba. Aí 5 dias lá, até fazerem o cateterismo e tal. Colocou... Não, a resposta do médico para mim, que era assim, cara. Eu tava na sala, deitado lá no quarto. Chegava um doutor, uma doutora e perguntava para mim, você fuma? Eu, não. Você bebe?
Não. Daí ainda até uma brincou, eu lembro até hoje, a cara dela, ela dando risada assim, olhou para a enfermeira, falou, só falta dizer que estava indo para academia. Eu falei, eu estava indo para academia. E elas deram risada e tal, pensei, poxa, não é possível, né? Daí a mesma doutora chegava para mim e falava bem assim, não, você já vai sair daqui, tá tudo bem, e saía. Cara, dava uma meia hora, a mulher voltava com um olhar de desespero, eu sou muito do olhar, sabe? Você não vai sair daqui agora, porque vai ter que fazer isso, vai ter que fazer... Eu falei, tudo bem. E nisso vieram doutor, e passando. Aí, quando eu recebi a alta, fez o cateterismo, eu recebi a alta, o médico pegou e falou que eu tive um espasmo. Ele falou que é como se o meu coração parou de bater por um tempo e depois ele voltou a funcionar, porque não tinha cálcio entupindo, não tinha colesterol, não tinha nada. Dos exames, os parâmetros, estava tudo ok, não tinha nada. Nada. Eu pensei, poxa, assim, para ser bem sincero, eu fiquei aliviado por um ponto, né? Porque você pensa, show de bola, não foi feito a... Ponto safena, angioplastia que fala, né? Não foi feito isso daí. Eu pensei, tranquilo. Mas por um outro lado também, cara, eu pensei, e agora? Isso não pode acontecer de novo? Se aconteceu e não tem uma resposta, pode acontecer daqui a pouco. Aí cada dorzinha que dava, eu pensava, de novo, né? Eu lembro até um episódio depois, assim, que voltou a dar uma dor bem forte, assim, no meu peito. E eu pensei, deixa pra lá. Daí minha esposa, não, você tem... Eu falei, não vou pra lugar nenhum. Tá tudo certo. Eu falei, se eu for lá, o que vai acontecer? Eles vão colocar eu no quarto, vão fazer cateterismo e vão falar, você teve um espasmo? Eu falei, tá tudo certo. Mas assim... vou falar do que você como um experiente na área, né? Eu vou falar do que eu imagino que possa ser. Para mim foram as vacinas, cara. Eu tomei da AstraZeneca e a gente vê o número de trombose que deram em pessoas, principalmente a AstraZeneca. Então, para mim, a única explicação que tem na minha vida é isso. Não estava em um momento de estresse, não estava em um momento de nada. Cara, é difícil, assim, sem importe dos documentos, falar o que de fato aconteceu com o seu coração. Sim. Mas essa bomba, que é o coração, né? Ela precisa de uma revascularização absoluta, né? Então, às vezes, o coração é bom, mas a revascularização que chega até o coração, que é o caos. E o pessoal, às vezes, é preocupado com o coração, mas essa máquina que Deus fez numa potência tão grande, se as pessoas tivessem o mínimo de noção cardíaco, o coração é o último que estraga. Quem estraga é o encanamento. É o caminho. É o caminho até o coração. Cara. Então, o coração não foi... Deus é assim. Deus fez órgãos importantes, 2 rins, 2 pulmões, porque são coisas que realmente um vai precisar do outro. Mas órgãos de prioridade nobre, que é sistema nervoso central, que é o nosso cérebro, e sistema cardíaco é um só, porque ele é tão importante que ele vai ser os últimos a ter falência. Ou seja, ele aguenta mais. Sim. É como se você falasse de um automóvel, né? Você vai acabar o motor, vai acabar o pneu, vai acabar freio, vai acabar a tinta do carro, vai acabar o carro inteiro, mas o volante não. O volante vai ficar ali. Vai ficar. Porque é tão importante quanto o resto do carro. É interessante. Então o coração é a última peça que vai estragar. Se você deu conta de estragar um coração com 47 anos, rapaz, o seu encanamento é péssimo. Então... E assim, agora eu volto à pergunta para você, né? Vamos falar que se o encanamento for péssimo, né? Como deve ser. Sim. Aí, como resolve isso? Você tem que melhorar. Vamos falar assim, a complacência do vaso. O vaso sanguíneo é como se fosse uma jiboia. Pensa numa jiboia. Quando ela come um bezerro, um animal, ela não se expande. Sim. Essa é a função da artéria. Ter uma complacência, uma vasodilatação. Quando ele tem uma vasodilatação, esse sangue pressionado através da hipertrofia da musculação, que vocês fazem, carregar peso, quando essa pressão vai para esse canal,
O trabalho dessa artéria que tem complacência, ela tem flexibilidade suficiente de fazer bolsas e não permitir essa carga de pressão cardíaca. Porque imagine que você tem uma mangueira de esguicho enrijecida pelo frio. E você solta a água, sai a água um jato. E se você tem uma mangueira de esguicho no sol quente, ela fica mole. E você abre a água cai pouquinho lá. Quanto maior for o seu vaso sanguíneo, menor será o trabalho cardíaco, porque é a pressão que estimula no coração que faz o coração trabalhar mais ou menos. Então, o segredo é ter as artérias com complacência suficiente, que complacência nada mais é do que a condição de jiboia. Aí você faz um exercício físico, as suas artérias inflam e folga o coração. Se você não tem uma vascularização correta, a hora que você fazer um peso, você fica vermelho e o sangue pro coração vai que nem um jato, uma VAP. Aí haja coração, né? Você está mandando tanta pressão que o seu calibre, sua bitola, seu calibre de artéria é tão contraído, às vezes a pessoa tem artério, a esclerose tem placas de ateroma, por dentro do encanamento da artéria é tão cheio de gordura e placas que o sangue passa ali por um filete. A luz da artéria é tão fina que o sangue passa espremido e sai um jato. Ele então, pega pressão. Quando você tem uma artéria de um corredor, que é o nosso caso de maratona, cara, a nossa artéria faz assim, ó, e infla, o coração faz só assim. Meu coração bate 47 à noite. Tô falando com você aqui, meu coração tá 60. E isso você atribui ao cardio? Exercício cardiorrespiratório. A complacência do vaso está de acordo com a quantidade de compensação cardíaca. Você trabalha em zona 5 quanto tempo? Não aguenta ficar em zona 5. Lógico, você vai infartar. Você não tem uma revascularização. Está preparado para isso? Então tem cara que faz musculação lá, né? Faz aqueles gigantes, faz musculação e fala, vem fazer um exercício que a gente trabalha com round, com circuito de round. Vamos fazer um round aí de um circuito. O cara passa mal. Não aguenta. Porque não é preparado. O cara deita no chão, tem sudorese, derrete no chão. Eu tô passando mal. Eu falei, tá mesmo, não tem circulação. É engraçado você falar isso daí, porque esses dias, cara, há um tempinho eu estava na academia e um amigo meu que estava treinando do meu lado, cara, começou a suar. Daqui a pouco eu vi a esposa dele abanando ele. Daí eu falei, o que está acontecendo? Cara, eu tô com falta de ar. E eu sei que, assim, passado alguns dias, ele foi pro hospital e ficou internado. Por causa de não ter esse preparo para poder fazer isso. Quanto mais hipertrofia você faz, mais você está criando sanduíche nas artérias. A musculatura fica forte, porém ela comprime o vaso. Então, no seu ponto de vista, eu falo no seu ponto de vista porque é a sua fala aqui, né? Sim. Mas no seu ponto de vista, o cardio, ele é mais importante na questão de circulação, essas coisas, do que a própria musculação. Então, o que a gente preserva? Que você tenha um tônus muscular adequado. Preparado. Qual é o seu tônus muscular? Vou fazer um exemplo bem aqui. Vou fazer comparações assim, mas leve isso ao entendimento da ciência. Pensa comigo uma laranja. Aperte a laranja agora. Você vai ver que dentro da laranja tem lá a célula da laranja, os gominhos lá. Então tem bastante água. Então quando você aperta a laranja, você sente um afundar da laranja. Você fala assim, nossa, essa laranja tá bem úmida, né? Tem bastante água aí dentro. Agora aperte a maçã. Você vê que o gominho lá dentro da maçã é compacto. A maçã é mais durinha. Tem água também, mas numa condição mais dura. Então você pega um tônus muscular, o que está em efeito laranja, ele tem muito mais água no músculo do que o outro que tem mais a maçã lá, que é mais duro. Então quando você pega um tônus muscular, você vê que a pessoa tem um excesso de acúmulo de retenção de líquido, porque ele está criando um campo ácido. Ou seja, ele está tão ácido que o corpo é obrigado a fazer uma retenção de líquido para reduzir a concentração de ácido. O cara é todo ácido. Você pega uma pessoa inflamada, que está em obesidade, ela é toda inflamada, toda ácida. Você acha que essa pessoa vai perder o líquido que está nela? Nunca, porque aquele líquido que está sendo retido é para equalizar a acidez. Quanto mais ácido o seu corpo está, mais propenso você está a doenças na condição
do câncer, né? São células degeneradas. Então, o câncer, ele cresce e se alimenta de um corpo ácido. Quanto mais alcalino você estiver com o seu corpo, mais chance de você não ter células cancerígenas. Porque a célula cancerígena pode até aparecer em você, mas ela não sobrevive no seu corpo em alcalinidade. Um exemplo, você tem uma piscina, você não tem, vamos falar para você ilustrar também. Você tem uma piscina na sua casa. Eu tenho uma empresa de piscina, tá? Você tem? Tenho. Você tem uma piscina na sua casa. Não fala mal da piscina, tá? E nessa piscina você não faz lá a decantação, a filtragem, você vai deixando lá. A primeira coisa que ela vai ficar verde, vai perder o pH da água, vai ficando ácido. E quanto mais ácido ela ficar, mais vai aumentar os bactérias, os bichos da água. Ou seja, quanto mais ácido for o nosso corpo, mais aumenta a toxina, né? Então, obviamente, para você melhorar essa piscina, você tem que primeiro levantar o pH. Elevar o pH, exatamente. Não adianta por produto. Não adianta. Algicida, não adianta. Você vai perder tudo. Vai perder tudo que você jogar. Então, aumenta o pH, deixa ela alcalina e depois você mata o bicho. É muito mais fácil. Quando você faz um exercício cardiorrespiratório, você deixa seu corpo alcalino. Porque a circulação é tão grande que seu sangue tem que bater através de um exercício aeróbico. E aí, seu corpo está alcalino, automaticamente toda a toxina do seu músculo vai embora. Ele não tem a necessidade de guardar toxinas e nem ficar inchado por acúmulo de líquido. Você pega o cara bombado, o cara tomou lá um anabolizante, sei lá, algo sintético, o corpo dele vai ficar gigante porque ele está toxicamente levando aquele corpo para o câncer. E aí ele tem que reter líquido. Então ele fica inchadão, grande, mas não porque ele fez toda aquela musculação, porque ele está totalmente ácido por dentro. Verdade, cara. Esse pessoal que usa... Então você pega... Acontece essa... Sim. Você pega o cara que usa anabolizante, ele é a porta do câncer. Ele vai para lá. Se você pegar, por exemplo, desses caras, os bodybuilders, esses caras, para eles manter esse corpo, é tudo a base disso mesmo, né, cara? Então, feijão com arroz não cresce ninguém, né? Então. Você tem que gastar porque o consumo teria que ser muito também, né? Para poder dar resultado. E é difícil. Não. Né? O cara que quer ter um shape gigante, grande, o cara vai ter que investir aí uma média de R$5.000, falando por baixo, né? Por mês. Nós tivemos aqui um cara que participou junto com a gente, ele foi campeão de fisiculturismo. Ele ganhou 3 vezes, cara. Ele ganhou 3 troféus na mesma competição. E o cara, assim, é de alimentação mesmo. A ponto dele comentar com a gente aqui no podcast que chegava um momento que ele não queria comer mais, ele não queria saber de comer, mas tinha que comer. Tinha que comer para poder manter. Você visse o corpo do cara assim, sabe? Perfeito. Gigante, cara. né? Perfeito. Então, mas perfeito. Aí já tem outro nível, né? O cara faz isso meio que profissionalmente. Aí, mas você pega uns caras hoje aí, os que são mais hypados aí, que você vê pela internet, todos eles admitem o uso de anabolizantes para poder manter, não né? Cresce. Se você vê um cara grande, não é normal. Anatomicamente falando, isso tem que ser mutado, né? Existe uma mutação anatômica. Mas o que a gente preza hoje é a qualidade ácida ou a qualidade alcalina de um corpo. Então, você pega uma pessoa alcalina, é diferente de uma pessoa ácida. Tônus muscular. Uhum. Então, eu que trabalho com a quiropraxia, com toque, né? Então, para mim, tudo é sinestésico. Eu tenho que tocar para saber o tecido, o material. E quando eu toco, eu falo assim, ixi, é sintético. Ixi, isso aqui é roça. Você consegue isso aqui é inchada. Assim, isso aqui é marreta. Esse cara aqui, ó, esse músculo é da marreta que o cara conseguiu. Isso aqui realmente é um músculo bom. Então você vê qualidade. É igual um açougueiro. O cara pega um boi de Iguari, que é boi criado no barranco, e fala, esse boi é duro. A carne cara olha na carne mesmo. Não, esse boi aqui é da granja. Esse é um boi confinado. Essa carne aqui é mole. Mole porque essa carne não presta. É fraca. Sim. E essa carne caipira é mais forte. Então existe uma questão realmente, né, de olhar clinicamente para a condição de um músculo. Então, quando chega no consultório paciente, a gente dá para mensurar, ter esse discernimento do que realmente é músculo de verdade, o que é revascularizado de verdade e o que não é revascularizado. Tem pacientes que eu falo, nesse tamanho, para dar um infarto está perto. Mesmo que você vá todo dia na academia. Você é um grande risco. Poxa vida, porque cara. não tem condições, né?